Ok, meus irmãos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos para participarmos aí desse desafio, desse treinamento usado por Deus para o nosso crescimento. Então, nós vamos iniciar pedindo a bênção de Deus. Eu quero convidar o pastor Jorge Freitas, para estar orando, entregando essa segunda parte aqui do nosso encontro nessa noite. Oremos, então. Todos me ouvem? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glorificado e exaltado seja sempre o teu nome, Senhor, porque a tua glória enche a terra, a tua glória enche o céu, a tua glória enche nossas vidas. Te damos graças, Senhor, pelo tempo, Senhor, que temos passado aqui. Ó Deus, empregando esses recursos, Senhor, eletrônicos, para compartilhamento de conhecimento e capacitação, Senhor, segundo o poder do teu Santo Espírito, ó Deus, para que haja a promoção do teu reino. Este é o nosso alvo. Esta é a visão que desejamos, Senhor, compartilhar e multiplicar. Aceita a nossa gratidão, ó Senhor, pela exposição do pastor Luiz Felipe. E, Senhor, dá-nos o renovo do bom ânimo para prosseguirmos em nossa jornada. Abençoa, Senhor, o teu servo, pastor Bruno Xavier. Que sejamos, Senhor, preparados e estejamos dispostos a receber, a crescer e compartilhar experiência e conhecimento em prol da obra do teu reino em nosso meio, onde nós pudermos alcançar. Aceita a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Muito bem. Pastor Felipe, consegue ver aí o slide? Sim? Sim, está ótimo. Ok, amados. Então, hoje nós, nesse segundo momento, nós vamos tratar da primeira convicção. Esse é o momento em que nós vamos nos voltar aí à fundamentação bíblica, né? As 5 perguntas que vão ser desenvolvidas aí nesse processo, e a primeira delas é por que fazer discípulos, né? Eu quero, então, inicialmente, agradecer aí pela oportunidade, né, de poder participar dessa formação. Eu entendo que a UECB, né, está focada em servir as igrejas, porque, na verdade, essa é a sua vocação, né? Essa é a razão da existência da UECB, e nós louvamos a Deus por essa iniciativa da liderança, pelo projeto Renovare, né? Por tudo aquilo que Deus tem trazido a nós aí nesse tempo, né? Eu creio que nós estamos sendo desafiados a entender o momento, né, que nós vivemos e aproveitarmos as oportunidades, né? É interessante a gente perceber na história que toda vez que nós enfrentamos adversidades, que nós enfrentamos desafios, né, que nós enfrentamos barreiras, crises, Deus sempre nos abre oportunidades. Nós estamos diante de uma grande oportunidade nesse momento, né? Usando aqui ferramentas que não tínhamos tanta prática assim, e quando a pandemia chegou, o Senhor colocou esses recursos nas nossas mãos, né? O que tem acontecido hoje tem sido algo assim maravilhoso, pessoas ouvindo o evangelho, a igreja saindo, né? A igreja se expondo o evangelho com transmissões, graças a Deus, em algumas comunidades voltando presencialmente, mas não abrindo mão dessas possibilidades, dessas oportunidades que o Senhor nos abriu nesse tempo, né? E eu tenho dito na igreja que a pandemia não roubou a nossa missão, né? Porque, na verdade, a missão é de Deus, o nosso Deus é quem está em missão, né? O Senhor Jesus deixou muito claro isso quando disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão é de Deus, né? A missão não é da igreja. Às vezes nós achamos, né, a missão é da igreja. Não, Deus é que está em missão. Deus não tem uma missão para a sua igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão. E graças a Deus nós temos sido chamados a participar daquilo que Deus está realizando no mundo. Então, nesse tempo, por exemplo, eu tenho acompanhado um irmão que se decidiu na nossa comunidade, primeiro assistindo os cultos online, depois veio para a igreja, mas mora muito distante da igreja. Quem conhece o Rio de Janeiro, ele sai da Zona Oeste para vir para cá, né, de Campo Grande para São Gonçalo, né, uma distância enorme.
E aí, nesse tempo, nós começamos a fazer um discipulado, um acompanhamento pelo Zoom, utilizando aí esse livro, Discipulando com a Bíblia, né? O pastor Luiz Felipe me fez essa indicação de tantos outros materiais que tem me abençoado muito. Então, irmãos, esse é um tempo de oportunidades, né? De usarmos as ferramentas. Eu tenho estimulado a igreja a fazer isso, né? Nós temos a oportunidade durante a semana de nos conectarmos com pessoas usando ferramentas como essa, né? Para discipularmos, para orarmos juntos, para estudarmos a Bíblia junto, né? Nesse livro, nós temos aí a possibilidade de estudarmos com um novo convertido o Evangelho de Marcos em 8 encontros, tantas outras possibilidades que o Senhor nos tem dado nesse tempo. E eu entendo, irmãos, que o que de fato Deus está fazendo é nos chamando aquilo que é essencial. É isso que tem sido tratado aqui, igreja simples, processo simples de discipulado, descomplicando a igreja, né, para nos voltarmos àquilo que, de fato, nós nunca deveríamos ter abandonado, porque tem a ver com a grande comissão. Eu vejo que, nesse tempo, Deus tem nos chamado a nos voltarmos, por exemplo, aos cultos domésticos, ao discipulado que se começa em casa, né? A fé começa em casa. Quantas famílias tinham perdido essa prática tão importante? Quando nós olhamos para a Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a transmissão da fé que começa em casa, formação de discípulos. Olhamos, por exemplo, de Timóteo, né? Avó e na sua mãe. E Paulo diz, desde a infância, sabes as Sagradas Letras. Irmãos, que coisa maravilhosa. Vemos esse movimento na igreja, dos pais novamente orando com seus filhos, aplicando a palavra aos seus corações. Então, esse é um tempo desafiador para nós, que Deus está, de fato, nos chamando de volta, né? Estamos resgatando a essência da missão de Deus, ser e fazer discípulos de Cristo no mundo. No livro O Custo do Discipulado, né, do pastor Jonas Madureira, ele apresenta, de uma forma bem simples, dois conceitos do discipulado. Primeiro, o discipulado é o ato de seguir a Cristo. E segundo, é o ato de ajudar alguém a seguir a Cristo. Então, é disso que nós estamos tratando aqui nesse tempo, né? Desse resgate da essência da nossa vocação, ser e fazer discípulos de Cristo. Deus está nos chamando, né? Nós temos visto na prática aqui nesse treinamento, né? Membros de Cristo, membros do corpo de Cristo sendo preparados para a obra do ministério. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, o pastor Luiz Felipe colocou acho que na primeira aula, no primeiro encontro, né? Eu já vou mostrar o próximo slide falando sobre isso, sobre os ministérios, os dons que lidam com a palavra, justamente para preparar a igreja para a obra do ministério. Quanto tempo, amados irmãos, a comunidade ficou assistindo alguns poucos trabalhando, se desgastando, né? Ao passo que Deus chamou todo o corpo para a obra do ministério, né? Para fazermos discípulos de Jesus. Como é que nós sabemos se o ministério da palavra numa comunidade cristã está cumprindo o seu chamado, a sua vocação? Se os santos estão engajados na obra do ministério. Então, eu creio que esse movimento que está começando aqui nesse treinamento é para nos levar a essa reflexão, né? Nossa comunidade está sendo treinada para evangelizar, para discipular. Quando eu estou pregando no domingo na igreja, né? E olho para a igreja ali reunida, hoje não 100%, né? Uma parte só que tem por conta do distanciamento, mas eu sei que há irmãos que estão conectados em casa. Eu fico pensando na segunda-feira, eu fico pensando na quarta-feira, na quinta-feira, quando esses irmãos vão para o seu ambiente de trabalho, vão para a universidade, vão para a escola, se eles estão fazendo discípulos de Jesus. E o nosso papel como liderança é preparar, é dar ferramentas, equipar os santos para a obra do ministério. Eu louvo a Deus por essa iniciativa da nossa denominação, pelo projeto Renovare, porque está nos levando a essa reflexão, né? A essência da nossa vocação, né? Esse foi o slide que eu falei, o pastor Luiz Felipe colocou no primeiro encontro, né? Como é que o Senhor Jesus presenteou a igreja com dons na área do ensino que tem a função de preparar os crentes para a obra do ministério, para o sacerdócio universal, para que toda a comunidade, imagine toda a comunidade cristã, toda a igreja, todos os membros comprometidos
com a evangelização. Isso é absolutamente revolucionário para a glória de Deus. Quero recordar um pouquinho, antes de entrar na primeira convicção, sobre aquele vídeo bombástico, né, colocado pelo pastor Luiz Felipe, trazemos essa reflexão, né, que a Igreja de Jesus Cristo, ele falou novamente hoje, não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas, né? E eu fiquei impactado como terminou aquele vídeo, né? Quando o narrador disse, né, no final do vídeo, que a igreja não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. Precisamos de toda a ajuda a bordo. Os irmãos se lembram do vídeo? Enquanto vidas estavam se perdendo, pessoas estavam ali discutindo detalhes sobre o navio, né? Ao invés de estarem engajados na missão de salvar vidas. Eu temo que, por muito tempo, nós ficamos perdidos, desorientados, talvez comprometidos com a estrutura, e mantermos uma estrutura, em prepararmos eventos de janeiro a dezembro. E, às vezes, eu ficava pensando, quando terminava um ano, e, às vezes, a gente fazia as avaliações, né, as prestações de contas, de tudo que foi feito naquele ano, evento disso, daquilo outro, eu fiquei pensando, quantas pessoas foram evangelizadas e discipuladas nesse ano de trabalho, né? E eu creio que o Senhor está nos chamando novamente a grande comissão, né? Aquilo que nós jamais poderíamos ter abandonado, porque essa é a razão de ser da igreja, né? A nossa identidade nos leva à nossa missão, né? Quando Pedro, por exemplo, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Até aqui, ele falou da identidade. Depois ele vai falar do propósito, a fim de... Sempre tem uma finalidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para sermos transformados e proclamarmos as suas virtudes, a sua glória em toda a terra. Uma outra questão a se lembrar é aquilo que foi trabalhado no primeiro encontro, né, sobre treliça e a videira, né? As estruturas e o organismo e a organização, né? As igrejas são uma mistura de treliça e videira, e é bom a gente estar sempre trazendo isso à nossa memória para que nós possamos entender o papel de cada uma dessas realidades, né? A treliça é a estrutura, infraestrutura da igreja para se obter e nutrir e manter a membresia. A organização precisa estar a serviço do organismo, né? E não temos uma estrutura que suga completamente as nossas forças, a nossa energia, a nossa agenda, o nosso orçamento, e rouba principalmente a essência da nossa... Lembro bem eu só estou recordando rapidamente aqui, antes de entrar na primeira convicção. A videira e a membresia são as pessoas salvas. A membresia são as pessoas salvas, capacitadas e nutridas em Cristo. Eu gosto dessa ideia, né? Capacitadas e nutridas, salvas, capacitadas e nutridas. Isso nos aponta para um processo. E quando nós olhamos para o projeto Videira, nós vamos visualizar, de fato, um processo. Eu acho interessante quando eles apresentam ali 4 verbos lidando com as pessoas, né? Desde aquelas que estão completamente distantes do evangelho, que precisam ser envolvidas, depois precisam ser evangelizadas, precisam ser equipadas, né? Precisam ser primeiro estabelecidas e depois equipadas, né? Eles usam 4 verbos iniciados com a letra E para nos dar essa visão do todo. E aí isso nos faz pensar sobre o processo de discipulado na nossa igreja, a jornada de discipulado, desde aquela pessoa que vai pela primeira vez até aquelas que precisam de capacitação para o ministério. Então, essa é a ajuda, essa é a orientação, né? O desafio que nós vamos encontrar aqui nesse projeto Videira, né? Deixa eu... o trabalho de Videira, que foi bem destacado, né? A questão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, ver pessoas convertidas, mudadas, crescendo para a maturidade
no Evangelho. Essa é a obra de plantar, regar, fertilizar e cuidar da videira. Somos chamados, temos sido chamados a exatamente focarmos nas vidas, né? Nas pessoas. E aí só nível de lembrança, né? De que nós não temos que descartar a treliça. A treliça é importante, mas ela precisa estar a serviço, né? Da obra do ministério, a serviço da comunidade, a serviço da videira, que são as vidas, né? E não substituirmos aí, invertermos as prioridades, nos perdermos aí nesse universo que demanda tanto tempo e esforço de nós nas estruturas e abrirmos mão da prioridade, né? Vimos também esse slide, né? O problema quando o trabalho de treliça predomina sobre o trabalho de videira, e aí ensaios, reuniões, eventos, programas, assembleias minam, né? Minam aquilo que é prioridade. E a obra de videira recai sobre poucos. O que tem sido tratado nesse tempo aqui é invertermos isso. Termos uma comunidade treinada, preparada para testemunhar, preparada para evangelizar, preparada para discipular, para acompanhar vidas, para investir a vida de Jesus em outras vidas, para a glória do Senhor, né? O trabalho de videira deve predominar sobre o trabalho de treliça, sob pena de sacrificar a videira, né? Então, é bom a gente estar sempre trazendo à memória a prioridade que nós temos, né? A videira e a grande comissão, entendendo o papel de cada discípulo no corpo, isso foi bem trabalhado, esse é o texto base, né, que nós temos aí na grande comissão, que nós encontramos no final de cada evangelho, nesse caso aqui, o evangelho de Mateus, no capítulo 28. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Interessante que a palavra ali para nações tem a ver com etnias, né? Quando houve aquela reunião em Lausanne, na década de 70, algumas pessoas estavam felizes, né? Porque dentro daquela classificação da ONU de 200 e poucas nações, o evangelho já havia chegado, pelo menos o testemunho a todas as nações naquela altura, né? Mas aí alguém disse, não, o que Jesus disse tem a ver com grupos étnicos, né? Com grupos específicos, culturais, e aí a obra se expande cada vez mais, né? E nós precisamos entender que ainda há muito que ser feito, muitas vidas ainda, muitos grupos ainda não foram alcançados, e Deus tem um povo para esse projeto dele, né? Um projeto que nós podemos confiar totalmente, porque foi estabelecido por Deus. Quando nós olhamos para o final da história, e graças a Deus que uma das grandes vantagens, né, podemos dizer assim, de sermos cristãos, é de que nós já conhecemos o final da história. O final da história são homens e mulheres de toda tribo, povo, língua e nação, rendidos ao Cordeiro, glorificando o seu nome. E quando nós pensamos, irmãos, que nós fazemos parte desse projeto do Senhor Jesus, nosso coração precisa ser aquecido para a glória de Deus, né? A essência, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e a promessa, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. A grande comissão não é fundamentalmente sobre missões em algum lugar de outro país, é uma comissão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja e de cada discípulo cristão, né? O alvo do ministério cristão é muito simples e até certo ponto mensurável. Esse alvo responde à pergunta: estamos fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos de Cristo? Essas perguntas têm sido recorrentes semanalmente aqui, para que nós possamos ter bem claro no nosso coração o que Deus espera de cada um de nós. E quando nós discernimos isso, irmãos, nós temos uma grande possibilidade de caminharmos nessa simplicidade, de nos desembaraçarmos das coisas que nos prendem, de estruturas que muitas vezes absorvem o nosso tempo, mas que não têm nada a ver com a grande comissão, né? Que não nos levam a cumprir a grande comissão estabelecida pelo Senhor Jesus. O mandato de fazer discípulos é o critério de estar engajada na missão de Cristo.
nós não temos que reinventar a missão já nos foi dada, a missão é de Deus. Nós fomos chamados a participar pela graça de Jesus. O foco desse treinamento, o foco também do Projeto Videira é desenvolver em nós, na igreja, nas igrejas locais, uma mentalidade discipuladora que vai passar por todo o ministério da igreja. Tudo que envolve o ministério da igreja precisa estar a serviço da grande comissão, né? Uma mentalidade discipuladora, uma mudança de filosofia de ministério, né? Em que toda a comunidade, toda a igreja está comprometida com a nossa vocação, né? Com o chamado de Jesus para sermos e fazermos discípulos, né? E antes de entrarmos, é o último slide aqui, lembrar, né, a essência do ministério cristão: proclamar, falar a palavra, pregar, ensinar, evangelizar, discipular. Certamente, nada disso pode ser feito sem oração, né? Dependência do Espírito. Pregar a palavra com autoridade, com fidelidade, mas na dependência do Espírito. Os irmãos se lembram de quando a igreja começou a crescer? Eu digo lá na igreja que se nós não queremos ter mais trabalho, nós devemos parar de orar para a igreja crescer, porque toda vez que a igreja cresce, cresce o trabalho. Estou me recordando de Atos 6, a comunidade começa a crescer e a palavra diz que há lá uma murmuração, porque as viúvas helenistas, né, gregas, estavam sendo julgando, né, que estavam sendo deixadas de lado e as judias atendidas primeiro, e aí os apóstolos tomam uma decisão, encaminham para a comunidade, para os irmãos escolherem homens, né, para servirem às mesas, não qualquer pessoa, homens cheios do Espírito, homens de boa reputação, né, porque o trabalho é um trabalho nobre, né, agir na ação social da igreja, orientados ali pelos apóstolos, e eles disseram: e nós não abandonaremos, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, né? E nós temos sido desafiados a, de fato, fazermos isso, nos dedicarmos à ministração da palavra, ao ensino, ao treinamento, ao discipulado, mas isso também em oração para a glória de Deus, né? Clamar a Deus para que o seu Espírito haja nos corações, Deus mobilize corações, transforme vidas e vidas sejam levantadas para dar sequência a essa obra. Irmãos, o desafio de hoje é falarmos aí da primeira das 5 convicções que nós encontramos na primeira parte do livro, do Projeto Videira. Eles vão trabalhar essas 5 convicções bíblicas que vão servir de fundamentação para o nosso trabalho, né? Para o trabalho do discipulado, para a filosofia que precisa ser implantada na nossa comunidade. A primeira pergunta: por que fazer discípulos? A segunda: o que é um discípulo? Como se faz um discípulo? A terceira: quem faz discípulos e onde fazer discípulo? Então, no decorrer do curso, essas 5 perguntas serão respondidas e hoje coube a mim a primeira pergunta, né? E eles dizem que, respondendo a cada questão dessa, bíblica e teologicamente, nós seremos capazes de construir uma visão clara e coerente do que é discipulado e do que isso significa para a Igreja de Cristo. Então, o primeiro desafio é nos voltarmos à base bíblica que vai dar a fundamentação para o ministério da Igreja e, dentro do ministério da Igreja, toda a filosofia do discipulado, né? Desde o envolver aqueles que estão chegando, né? Aqueles que estão se aproximando, depois passando pela evangelização, pela edificação, pelo estabelecimento, né? Eles usam envolver, evangelizar, estabelecer e equipar. Então, durante todo esse processo, mas nós precisamos saber por quê, né? Por que fazer discípulos? É isso que nós vamos tentar responder nessa noite. Eu gosto da resposta que eles dão, né? Logo no início. A resposta mais óbvia seria porque foi ordem de Jesus. Jesus manda e nós obedecemos. É óbvio, né? Ele é o Senhor, ele deu uma ordem, a ordem aí de fazer discípulos,
Simão sabe muito bem que o fazer discípulos ali, que é o imperativo do texto, né? O id, na verdade, está no gerúndio, né? A ideia é que enquanto nós vamos, enquanto estamos indo, estamos nos deslocando no mundo como discípulos de Jesus, nosso compromisso em todo o tempo é fazer discípulos, né? A ordem central daquele texto. Então, talvez pudéssemos responder logo de uma forma bem objetiva e encerrarmos a noite dizendo, por que fazer discípulos? Porque Jesus mandou e nós temos que obedecer e pronto. Obviamente que a ordem de Jesus ela precisa ser considerada acima de tudo, mas os autores eles vão avançar um pouco nessa questão para responder essa pergunta e vão avançar, né, dizendo, no entanto, em sua generosidade e gentileza para conosco, Deus fez mais do que nos dar um simples comando, apenas vá, faça e pare de reclamar. Ele nos revelou muito mais do que isso na sua palavra, né? E nós vamos, então, refletir, irmãos, nessa noite em alguns textos bíblicos que vão nos dar vão ampliar, né, a nossa visão sobre o porquê fazer discípulos, né? A palavra de Deus está recheada de textos. Por que fazer discípulos é tão importante e urgente? Deus nos confiou um segredo que explica a natureza e o destino de tudo em nosso mundo, incluindo nossas vidas, nossas igrejas e muito mais. De muitas formas, a Bíblia é a história desse segredo sendo revelado, né? Todo o Antigo Testamento apresenta o problema e a promessa de uma solução futura. Os profetas e sábios do Antigo Testamento falaram desse futuro e ansiaram por conhecê-lo e vê-lo, mas não tiveram nada além de um vislumbre, né, dessa realidade, né? A gente percebe que desde lá do Antigo Testamento nós temos aí a indicação desse plano de Deus chamando em Gênesis capítulo 12, Abraão, né, através da sua descendência, cumprir o seu propósito na história, levantando um povo para o louvor da sua glória, né? E nós vamos vendo que essa revelação de Deus vai sendo ampliada no decurso da história. Esse mistério que no Antigo Testamento está velado, no Novo Testamento é revelado e proclamado de forma aberta na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O eterno propósito de Deus para todo o seu mundo está agora disponível e acessível para todos verem, tocarem e ouvirem. E aí vamos para a primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Percebam, irmãos, o que a palavra nos diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada. Nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Imagine, irmãos, a experiência de João, né, ao escrever essa epístola, essa carta, falando da sua experiência, né, profunda de uma comunhão íntima com o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, né, que habitou entre nós, o Filho de Deus que pisou esse planeta, e João, junto com os demais apóstolos e discípulos de Jesus, tiveram essa experiência de serem testemunhas oculares, de estarem com ele, de serem discipulados pelo Senhor Jesus. Os apóstolos vão pelo mundo proclamando essa notícia alvissareira extraordinária, que a vida que estava com o Pai, que era desde o princípio, que traz vida eterna, agora foi manifestada na pessoa de Jesus. Agora, todas as pistas e peças do quebra-cabeça se encaixam, podemos ver nitidamente qual era o plano de Deus o tempo todo. Então, a partir de Jesus, a partir do início do seu ministério, da convocação de Jesus aos primeiros discípulos, nós vamos percebendo esse plano, o plano eterno de Deus, se estabelecendo na história.
Qual era o plano de Deus o tempo todo? Vamos explorar e esclarecer o que a Bíblia fala exata e essencialmente com respeito a esse extraordinário plano de Deus. Cremos que assim teremos maior clareza do porquê fazer discípulos é tão importante e urgente para a igreja. E aí, irmãos, os autores colocam alguns textos, algumas passagens bíblicas que nós vamos considerar brevemente nessa noite, né? Para responder essa pergunta, qual é o plano de Deus para nós e nosso mundo, né? E aí nós vamos pensar em algumas passagens que têm aí metáforas diferentes, mas a essência é notavelmente semelhante. Então, nós vamos aí ver Apocalipse capítulo 7, de 13 a 17, Tito 2, e depois Colossenses capítulo 1. Então, vamos aí ao texto de Apocalipse, capítulo 7, texto conhecido dos irmãos. Então, um dos anciãos me perguntou quem são esses, de onde vieram, né? Esses que estão vestidos com túnicas brancas. Eu lhe respondi, meu Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, percebam onde essas pessoas, amados irmãos, que tiveram as suas vidas lavadas no sangue do Cordeiro, onde elas estão, no verso 15, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Elas só estão ali diante do trono, porque elas foram lavadas no sangue do Cordeiro. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Né? Então, veja, irmão, João tem uma visão de uma multidão incontável, de todas as nações, povos, línguas. Né? Lembro daquilo que Jesus disse em Mateus 28, de fazer discípulos de todas as etnias. E aqui nós estamos vendo a visão, né, daquilo que Jesus estabeleceu para nós, sendo vista por João, né, na ilha de Patmos, um privilégio que João teve de ter essa visão gloriosa, né? A visão dele de uma multidão incontável, de todas as pessoas, né, de todas as nações, povos, línguas, todos em pé diante do trono de Deus e diante do ressurreto, diante do Cordeiro. Essa multidão teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e tornadas brancas como a neve. Essa multidão clama em celebração a Deus e ao Cordeiro pela tão grande salvação realizada. Toda essa gente pode mesmo clamar, pois viverão eternamente na presença de Deus. E lá não terão mais dores e sofrimentos. Que visão tremenda que Deus deu a João, né? Dessa multidão remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. E a pergunta que nós precisamos fazer ao lermos todos os textos que vamos ler daqui para frente, onde é que a igreja, onde é que esse povo que Deus separou se encaixa dentro dessa visão? E aí nós começamos a perceber a importância do cumprimento da grande comissão. Né? Quando nós olhamos para o fim da história, nós vamos discernir a importância de obedecermos o chamado de Jesus, de não nos perdermos no meio do caminho, de não nos distrairmos no meio do caminho, de abrirmos mão da essência da nossa vocação. Quando nós pensamos, irmãos, que nós fomos chamados a participar dessa obra que é de Deus, dessa missão que é de Deus, nosso coração é aquecido. E aí toda a estrutura da nossa vida, toda a estrutura da igreja local, ela precisa ser mobilizada, alinhada com essa vocação, com esse chamado prioritário de Jesus. Os elementos observados nesse quadro do futuro dos momentos definitivos e finais são o Cristo crucificado e ressurreto, presente. O Cordeiro reina, governa com o Deus e Pai.
um povo, percebam, um povo de todas as nações, que é reunido pela morte do Cordeiro ao redor do trono. A extinção dos danos causados pelo pecado, do mal e da morte, né? Todas essas frentes que nós enfrentamos no mundo, essas marcas do mal, perdão, né, que nós enfrentamos nesse mundo, elas têm dia e hora para acabarem. Louvado seja Deus por isso, pela grandeza da obra de Jesus. Nós teremos aí um dia as nossas lágrimas enxugadas por ele. Aí chegamos a mais um texto, né, que os autores colocam também para essa reflexão, que é um texto também conhecido, que nos fala, o texto de Tito, capítulo 2, que vai nos falar da graça de Deus agindo na história, na primeira vinda de Jesus e também apontando para a sua segunda vinda, que é chamada por Paulo nesse texto de a bendita esperança da igreja. Paulo, então, diz, a partir do verso 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então, Paulo vai falar aqui sobre essa ação completa da graça de Deus na vida de homens e mulheres que ele resgata. Primeiro, a graça que se manifestou salvadora, né? E aí Paulo está nos convidando a nos lembrarmos sobre quem Jesus é e sobre aquilo que ele veio realizar, sobre a grandeza da sua obra de redenção, né? Quando Paulo escreve, por exemplo, aos Romanos, no capítulo 5, no verso 10, ele vai dizer que quando nós éramos inimigos, Deus nos reconciliou com ele pela morte do seu Filho, né? O único meio de reconciliação entre Deus e o homem é através da morte de Jesus. E Paulo, então, aqui diz que essa graça se manifestou salvadora. Essa mesma graça está agindo hoje nas nossas vidas, né? Nos ensinando, nos educando como devemos viver como discípulos de Cristo na história, renegando a impiedade, as paixões mundanas, nos ensinando a vivermos de maneira sóbria, justa e piedosa, né? Tem a ver com como nós cuidamos da nossa vida, né, de maneira sóbria, como nós lidamos com os outros de maneira justa e como nós nos relacionamos com Deus de maneira piedosa. E Paulo diz que essa mesma graça abre os nossos olhos, enche o nosso coração de esperança para o futuro, porque nós, como discípulos de Cristo, como igreja de Deus, estamos aguardando a bendita esperança, que é a volta do Senhor Jesus. E é interessante, irmãos, no verso 14, Paulo dizer que ele, Jesus, se entregou a si mesmo por nós, primeiro para nos remir, para nos redimir, para nos reconciliar, mas ele fez isso também para levantar um povo na história, um povo para a sua missão, né? Um povo dedicado às boas obras, consagrado, um povo alinhado com a grande comissão, um povo que prioriza a obra de Jesus, um povo que prioriza a vocação de ser e fazer discípulo na história, para o louvor da glória de Deus. E aí, a carta a Tito se concentra, né, principalmente em como o povo de Deus deve viver agora, na igreja, em seus lares, na sociedade, considerando o seu lugar no plano de Deus que está em andamento. Porém, nesse trecho do capítulo 2, há uma descrição resumida do que é esse plano girando em torno das duas. Né? Na primeira, ele apareceu com a graça de Deus que se manifestou para trazer salvação para todas as pessoas, mas também para nos treinar a viver não mais na impiedade, nas paixões humanas, mas de maneira piedosa, justa e sensata. Mas também há uma segunda vinda, né? Estamos aguardando acontecer no futuro. Quais são os detalhes dessa segunda aparição de Cristo?
descritos por Paulo aqui que merecem destaque. O fim para o qual o plano está se dirigindo, mais uma vez, envolve um povo que foi redimido do mal pela generosa doação de Jesus Cristo. Um povo, neste caso, purificado e ansioso por fazer o bem, ansioso para cumprir a missão de Deus, ansioso para obedecer ao Senhor, para termos aquela visão do futuro vista por João, que Paulo também vai destacar, a bendita esperança, quando pessoas na história, vidas que foram alcançadas pelo testemunho dos discípulos de Jesus, vão estar diante do Senhor, vão fazer parte desse povo que ele chamou para si, para estar diante dele para todo sempre. E ainda, os autores apresentam o texto de Colossenses, capítulo 1, um terceiro texto e último texto, que também vai tratar dessa questão, por que fazer discípulos, né? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmãos, eu creio que esse é um dos textos bíblicos que mais nos esclarecem sobre o que é a conversão de uma pessoa, né? Tamanho da obra do Espírito de Deus, regenerando vidas, libertando pessoas, né? Através da pregação do Evangelho, porque dentro da sabedoria e da soberania de Deus, ele estabeleceu que vidas seriam salvas através da pregação do Evangelho. Paulo chama isso de pela loucura da pregação. E quando uma vida é rendida a Cristo, quando o Espírito de Deus age, o que Paulo diz é que Deus está tirando essa pessoa do império das trevas, do domínio das trevas, e transportando para o reino do seu Filho amado. Em Atos 26, quando Paulo está dando seu testemunho perante o rei Agripa, ele fala sobre isso, né? Que Deus o chamou para anunciar o Evangelho, para tirar vidas da potestade de Satanás e trazê-las para Deus, das trevas para a luz, né? Que obra poderosa, que só o Senhor pode realizar, né? Nos traz para o seu reino, e nesse reino nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem, agora ele vai exaltar a pessoa de Cristo, vai glorificar o nome de Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, tenha a primazia, né, na outra versão, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, né? E aí, no versículo 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. É interessante, irmãos, essa dimensão da reconciliação, Paulo amplia aqui nesse texto. Aos Romanos, ele diz que Deus reconcilia consigo vidas, homens e mulheres que são convertidas. Segundo os Coríntios também fala, sobre o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aqui Paulo diz que, através da obra de Jesus, o poder da redenção de Cristo abrange toda a criação. Tudo volta para o domínio de Deus, para o governo de Deus, a partir da obra de Jesus, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, né? E aqui o apóstolo lembra seus leitores que Deus resgatou e redimiu da escuridão em que estavam escravizados, perdoou seus pecados, deu-lhes uma herança no reino cheio de luz do seu Filho amado. E aí percebam, irmãos, este Filho, esta figura majestosa e preeminente, está no centro de tudo. Ele está no começo, no meio e no fim de toda a história. No Filho, todas as coisas foram criadas. Nele, todas as coisas subsistem. E nele, todas as coisas encontram propósito
e realização. Então, nós fomos chamados a apresentar o Evangelho. E, ao apresentarmos o Evangelho como discípulos de Cristo, fazendo outros discípulos, nós estamos falando de uma pessoa. Nós estamos apresentando a Cristo. A mensagem do Evangelho exalta a Cristo, apresenta Jesus com a sua identidade e a sua obra, né? Exaltando a sua pessoa e a sua obra, para que, no final de tudo, ele seja glorificado, né? Naquela visão de João, homens e mulheres rendidos ao Cordeiro, que governa e governará para todo sempre. E, novamente, como nas outras passagens que vimos, Deus reúne uma congregação de pessoas de todas as nações, uma igreja da qual Jesus é o cabeça, é o líder por excelência. Né? Poderíamos continuar a encontrar inúmeras outras passagens semelhantes no Novo Testamento. Todas elas diriam a mesma coisa, essencialmente, e aqui eles vão finalizar, né, depois dessas passagens bíblicas. Há um plano cósmico de Deus, desde o início dos tempos, que diz que ele começou a escolher e redimir, perdoar e adotar um povo santo para si mesmo, por meio do sangue de Jesus Cristo. Um plano para o mundo inteiro, o qual, na plenitude dos tempos, chegará o fim, quando todas as coisas estiverem reunidas sob o Cristo, sob a autoridade, sob o governo de Jesus Cristo. O plano de Deus é uma missão de resgate e transformação, por meio da morte e ressurreição de Cristo, para um povo aprisionado em uma escuridão terrível e inescapável. Este se reúne ao redor do trono de Cristo em uma nova criação, onde o mal e a morte não existem mais. E aqui essa figura nos ajuda a compreendermos a dimensão do nosso ministério, do ministério da igreja, da missão de Deus através da igreja, né? E o chamado que temos para evangelização, para discipularmos, é que quando nós, irmãos, anunciamos a palavra e vidas se rendem ao amor de Deus por obra do Espírito Santo, vidas saem do domínio das trevas, são trazidas para o reino do Filho, do seu amor, vidas são resgatadas, vidas são transformadas. E aí, amados irmãos, passamos a fazer parte, pela obra da cruz, de um povo que foi redimido ao redor do Cristo ressurreto. Toda vez que nós pregamos o Evangelho com fidelidade, anunciamos a palavra de Deus, com a centralização de Cristo, com fidelidade à Escritura, nós estamos cooperando com esse plano. Deus está chamando homens e mulheres, vidas, crianças, jovens, adolescentes, idosos, a fazerem parte de um povo redimido pelo poder do sangue de Jesus. Povo exclusivamente seu, como Paulo escreveu a Tito, povo de propriedade exclusiva de Deus, como Pedro se refere na sua primeira carta. E, amados irmãos, a grande comissão tem a ver com isso. Por que fazer discípulos? Porque Deus está chamando pessoas a fazerem parte do seu povo. E ele nos usa nesse processo, por sua graça bendita, né, para, enquanto estamos alinhados com esse chamado, para cooperarmos, sermos cooperadores daquilo que ele está fazendo na história para o louvor da sua glória. E aí, amados irmãos, nós vemos as multidões em volta desse mundo tenebroso que vivemos, que elas precisam ser resgatadas e transformadas. Os autores nesse livro, nessa parte, eles vão tratar exatamente dessa dimensão espiritual que deve realmente nos despertar a uma vida de oração, dependência do Espírito Santo, porque, amados irmãos, o mundo está em trevas. Nós vivemos a nossa fé em Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, mas nós vivemos a nossa fé em Cristo no mundo desconectado de Deus, no mundo que está em trevas. Daí a importância de nós entendermos que aquilo que Deus colocou em nossas mãos, né, as disciplinas espirituais, as armas espirituais precisam ser utilizadas. A oração, a pregação do Evangelho com fidelidade, uma vida de santidade, né, a comunhão,
na congregação, né? Tudo aquilo que Deus coloca à nossa disposição precisa ser utilizado. Interessante, em Efésios capítulo 6, Paulo falar sobre isso, né? Quando ele fala da armadura de Deus, ele fala da oração, depois ele diz, orem também por mim, para que me seja dada a palavra, para que eu tenha ousadia. E é interessante, irmãos, eu tenho falado isso com a igreja, nós falamos de qualquer assunto com tanta naturalidade, mas quando nós vamos falar do evangelho, nós enfrentamos barreiras, né? E a resposta está aqui. Quando uma vida se rende ao Senhor Jesus, ela sai do império das trevas. Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, amados irmãos, é uma tarefa em que nós dependemos plenamente do Espírito Santo, devemos nos render ao poder do Espírito de Deus, devemos anunciar a palavra, devemos viver uma vida de oração, de dedicação, porque é a grande tarefa, é o grande chamado da igreja, a grande vocação. E o diabo sabe disso, né? Ele resiste a isso e tenta fazer com que a igreja perca essa visão, se distraia com tantas coisas, mas graças ao Senhor, Deus tem nos chamado de volta à essência da nossa vocação. Deus está totalmente concentrado ao longo de toda a história em fazer exatamente isso, salvar e transportar pecadores redimidos para o reino de seu Filho. Essa compreensão nos dá perspectiva sobre fazer discípulos, muito mais do que somente a ordem da grande comissão. A ordem da grande comissão, ela é absolutamente importante, mas ao olharmos aí todos esses textos, nós vamos ver de uma maneira mais ampla aquilo que Deus está fazendo na história, né? Para que todos os povos o adorem, né? Para que naquele dia todos os povos estejam diante do Senhor, vidas, né? Que vêm de todos os povos, tribo, línguas e nações. E pensar que nós, pela graça do Senhor, estamos contribuindo, né? Quando somos fiéis na nossa vocação de fazer discípulos de Cristo, de treinar pessoas na igreja para fazerem discípulos de Jesus, de, por exemplo, num culto de domingo, numa mensagem inspiradora, encorajadora, serem preparadas nas classes de escola bíblica dominical, em todas as dimensões do ministério da igreja, sendo treinadas para levarem essa mensagem, para que vidas sejam libertas para a glória do Senhor. Essa compreensão nos dá perspectiva sobre fazer discípulos, muito mais do que a ordem da grande comissão. É como uma imagem mais ampla daquilo que Deus está fazendo na história. E Deus continua a mover toda a história ao seu objetivo final. E aí, amados irmãos, esse é o último slide, e nós vamos parar um pouquinho para discutir sobre essa questão, né, sobre essa convicção. É por isso que devemos focar em fazer mais discípulos de Jesus Cristo, porque o objetivo de Deus para todo mundo e toda a história humana é glorificar seu amado Filho no meio do povo que ele resgatou e transformou. Esse é o plano de Deus. Glorificar seu amado Filho no meio do povo que ele resgatou e transformou. Quando nós cremos nisso, quando nós discernimos isso, nós somos chamados, né, a entender que fazer discípulos não é uma atividade humana estabelecida, mas sim o que Deus está fazendo para levar todas as coisas ao seu objetivo final, a glória. E aí, amados irmãos, as preocupações com as estruturas locais, com o nome, com a placa denominacional, com a manutenção de estruturas que estavam completamente desalinhadas ao propósito de Deus, elas precisam ser abaladas. Se nós não estamos comprometidos com esse chamado, com fazer discípulos de Jesus, se nós não entendemos o que Deus está fazendo na história, toda vez que pregamos o Evangelho, toda vez que anunciamos o Evangelho com fidelidade e alguém, uma vida, se rende ao amor de Deus, ela está sendo chamada a fazer parte desse objetivo, né, de fazer parte de um povo que foi chamado para glorificar o Senhor Jesus.
aquela visão de João maravilhosa, vidas rendidas diante do Cordeiro. E nós somos chamados a fazer parte disso, para a glória de Deus. Amém, amados? Eu queria que nós agora nos dividíssemos em grupos. A Carol vai nos ajudar para nós pensarmos exatamente nesse último slide aqui, né? É por isso que devemos focar em fazer mais discípulos de Jesus Cristo, porque o objetivo de Deus para todo mundo e toda a história humana é glorificar o seu amado Filho por meio do povo que ele resgatou e transformou. Fazer discípulo não é uma atividade humana estabelecida, mas o que Deus está fazendo para levar todas as coisas ao seu objetivo final, a glória de Jesus Cristo. Será que nós, como igreja, estamos comprometidos com essa visão de Deus? Será que nós estamos caindo naquele erro do barco de prazeres, estudando detalhes, preocupado com coisas, com afazeres, com programações que não estão alinhadas à grande comissão, que não têm glorificado o nome de Jesus, que não estão contribuindo para que esse propósito se cumpra na história? Eu queria, então, que a gente pudesse estar discutindo isso, tendo um tempo agora em pequenos grupos, orando por isso, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que de fato voltemos à essência da nossa vocação para a glória de Deus. Esse é um tempo de retomada da nossa vida, irmãos. Pessoal, ministerial, ministério da igreja. O Senhor tem nos chamado a nos desembaraçarmos de fato de tudo aquilo que não estava de acordo com a nossa vocação primária, principal, e voltarmos à trilha daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Carol, então, vai nos dividir em grupos. Vamos aí ter 10 minutos para nós discutirmos um pouquinho sobre essa primeira convicção. Depois vamos retornar para o encerramento aqui no grupão. Ok? É isso aí. E aí, pastor? Fala aí, Álvaro Marinho Neto. Fala aí, Bruno Xavier, Carol Moura. Deixa o Álvaro falar um pouquinho, que já falei demais, já estou até sem voz. Com a garganta seca? Eu tomei uns 3 desse aqui. Dá uma olhada no Rio com ele. Mas impactante, né, gente? Impactante. Interessante essa questão de primeiro falar do porquê, para depois falar o que é fazer, o que é um discípulo, né? E mostrando aí Cristo como alvo de tudo. A gente vê o quanto a gente está longe. Né? A gente usa alguns jargões no nosso dia a dia, né? A questão da mensagem ser cristocêntrica, mas a gente não enfatiza isso. A gente, quando vai estabelecer um plano de evangelização, mesmo que não passe necessariamente, mas a gente não destaca essa questão da adoração à pessoa de Cristo, o plano de Deus, né? Isso não é destacado. Isso não é destacado, né? A gente é muito distante da essência, né? A gente de uma reforma, gente. A gente precisa de uma reforma, não só um avivamento, mas uma reforma. Inclusive na pregação. Oi? Inclusive na pregação, né? Na pregação, uma reforma. Eu estou distante aqui, meu microfone está distante. Inclusive na pregação. E eu recomendo um curso de um amigo meu chamado Luiz Felipe.
Luiz Felipe. A Carol sabe que a gente dedica umas 3 ou 4 aulas só sobre questão de pregação do Evangelho. Domingo, inclusive, você vê como é que são as coisas, né? Eu tô expondo Atos dos Apóstolos e domingo eu preguei capítulo 2, versículo 22 ao 41, que fala justamente sobre isso. Olha que coisa. Falou sobre a mensagem de Pedro, né? E aí eu pego aquela parte inicial, né, da mensagem de Pedro, do versículo 14 ao 21, que ele já prepara, e se você observar também desde o início do livro de Atos, é uma mensagem centrada na palavra, é uma mensagem centrada na pessoa de Jesus Cristo, uma mensagem com fundamento nas Escrituras, centrada na pessoa de Jesus, né? A mensagem do Pentecostes, né? Então faz correlação com o Antigo Testamento, com as Escrituras como um todo, relaciona com a pessoa de Jesus. Então, é um modelo de pregação que a gente tem, né? E pregar o Evangelho, a gente ensina no curso, que é você perguntar como que o Evangelho afeta, né, a compreensão que eu tenho dessa passagem bíblica. A gente precisa muito disso, né? É verdade. No final do curso de pregação, a gente apresenta um modelo de sermão de 4 páginas, que é bem legal. O modelo de sermão de 4 páginas do Paul Scott Wilson, ele faz um contraponto entre o problema bíblico, a solução que Deus traz lá naquele momento do mundo bíblico, o problema correlacionado nos dias de hoje, né? E como Deus trabalha nos dias de hoje. E isso tudo centrado em Cristo, né? Não tem como você fugir do Evangelho. O Ted Tripp fala que você não pode pregar a lei sem pregar a graça. E você tem pelo menos 3 modelos de evangelho para apresentar, que é o modelo de evangelho de tribunal, o modelo de mercado e o modelo de campo de batalha. Esses 3 modelos de evangelho, eles cabem em qualquer texto e passagem das Escrituras. É só você entender como que você pode falar alguma coisa, algum aspecto disso, né? Então, assim... Agora a gente prega uma mensagem por exemplo, como a de Davi, que eu coloco lá, e a gente diz que a gente é Davi, aí complica tudo. Se a gente é Davi, a Bíblia é sobre nós. Eu tenho pensado muito nesses dias que nem toda vez que a Bíblia é pregada, o Evangelho é pregado, né? Você pode pregar uma mensagem humanista, uma mensagem bíblica, completamente mas não centrada no Evangelho. Centrada em Cristo. Então, eu gosto daquele livro que fizeram do Evangelho, né, você conhece bem, o pastor Felipe, né, do David Nicholas, que ele desenvolveu ele desenvolveu um método da má notícia para a boa notícia, né? Muito legal, cara. E ele pregava qualquer mensagem, qualquer tema, e ele passava, né? A convicção dele é que ele não sabia que as pessoas que estavam na igreja, primeiro, que seriam voltar, né? Segundo, se elas sabiam exatamente a mensagem do Evangelho, né? Então, ele sempre falava sobre isso e apresentava a Cristo em cada mensagem, né? Conectando o assunto que ele falou e apresentando, começando da má notícia, né? Que o homem nasceu desconectado de Deus, não pode se auto-reconciliar, né? Ele apresenta depois a obra de Jesus e as implicações disso, como você falou, né? Na vida, né? No dia a dia. Eu acho muito interessante isso. E é interessante que quando você pega essa visão, ele fica tão impregnado em você que você não consegue mais fugir dela. Por exemplo, numa conversa informal entre 2 pessoas assim, sobre qualquer coisa, o assunto assim, você não consegue fugir disso. E às vezes parece até meio chato, porque na verdade a pessoa está falando, tal, e você sempre tenta posicionar a pessoa. Mas quem nós somos em Jesus? Será que a gente consegue fazer isso sozinho? Né? Porque senão o Evangelho é uma piada de mau gosto, com um conselho para pessoas que estão se afundando num rio lodacento de pecado, não consegue sair dali, salvar sozinha. É muito estranho, né? Esse curso aí que você falou, né, do livro, né, que tem um curso, né, que eu te passei o curso, eu apliquei aqui na nossa Quinta da Palavra e foi muito bom. Muito bom. Sabe? Assim, eu recomendo muito que leiam pelas coisas que nos seduz, né? De alguma maneira, mesmo que a gente não goste de admitir isso, né?
Agora apareceu aí. Mas, assim, Que é um curso americano, e fiz o Pregue a Palavra. O Pregue a Palavra foi a minha formação mais robusta, né? Eu estudei 4 anos, 8 módulos no Pregue a Palavra, que é uma especialização mesmo mais consolidada. Agora, o Simeon Trust tem uns cursos gratuitos no site deles. Você se cadastra, tudo gratuito. Eu acho que eles têm 3 ou 4 cursos lá já. 3 ou 4. Sobre pregação no Antigo Testamento, sobre gêneros literários, sobre, acho que, pregação no Apocalipse, não sei. São 4 cursos. E princípios de hermenêutica. Eu tenho conversado muito com eles, eles são da Igreja Cristã Nova Vida, aquela reformada do Rio, do Recreio, da Barra da Tijuca, não sei. Acho que é Recreio. Eles que coordenam o Simeon Trust aqui. E o Simeon Trust é do David Hume, lá nos Estados Unidos, do Proclaiming Trust, é um curso que tem lá. Todo o material que é usado por eles, o Pregue a Palavra também usa, mas só que eles têm uma outra instituição lá, chamada Leadership, que eles também fazem, Leadership Results, que eles fazem parceria também. Mas é muito legal, cara. Eu acho que dentro do curso que eu ministro, tem o caminho do texto para pregação, né? É o caminho da exegese, é o caminho da teologia bíblica, que é a reflexão teológica centrada no evangelho, e o caminho da homilética. Se você não faz esses caminhos para poder pregar, alguma coisa fica faltando, parece que fica faltando. E é muito interessante, né? Porque... E eu faço isso na prática, a Carol daqui, a aluna, sabe disso. A gente estudou, por exemplo, no Evangelho de Marcos, aquele texto do paralítico de Cafarnaum. A nossa maior tendência é pregar uma mensagem lá sem ser Jesus, né? Não, dos 4 amigos, que a missão... Inclusive tem um palhaço, né, chamado Paulinho, da Terra dos Palhaços, que ele prega a mensagem 4 homens e uma missão. Título de filme, né? Muito engraçado. E focado no homem, que são os amigos, a gente precisa de amigo, e não sei o quê, parará. Tudo sobre os homens, nada sobre Jesus. Vai lá, Bruno, retoma aí, Bruno. Muito bem, O irmãos. problema todo é que acaba na hora boa. Muito bem, irmãos. Nós vamos até 10h10, esse é o nosso tempo limite. Eu gostaria de saber se algum irmão gostaria de compartilhar algo que foi tratado no pequeno grupo. E depois, no final, nós vamos ter um tempo de oração, um momento de oração. Eu vou pedir ao pastor Álvaro para estar orando por nós, né, para que o Senhor, de fato, nos coloque aí no centro daquilo que Ele quer, das nossas vidas, como discípulos, como igreja, para que seja exaltado e nós possamos participar dessa grande obra que Ele nos chamou, né, daquilo que Ele está fazendo no mundo, reconciliando homens e mulheres com Ele, e nos chama a participar disso, né? Toda vez que nós somos fiéis à grande comissão, estamos aí comprometidos com a evangelização, com o discipulado, com a missão de Deus. Eu sempre fico pensando no privilégio que é participar desse plano, né? Que não é nosso, dessa obra que não é nossa, mas que é de Deus. Então, aí, alguns irmãos que queiram compartilhar, depois o pastor Álvaro vai estar... Pastor Bruno, pastor Jéssica de Brecha, na palavra. Eu tenho me alegrado bastante com esse curso, né? Tem sido muito bom, maravilhoso, né? A questão da igreja trabalhar em grupos pequenos, houve toda a questão, né, que já foi falada aí do G12 lá, né, no passado, que de uma forma errada, a visão errada. Mas, assim, aí eu fico parando e analisando a igreja congregacional. Eu sou do tempo de que a igreja congregacional, ela aqui na nossa região, que eu acho que não mudava muito de outras regiões. Eu estava falando no grupo isso. Vamos dizer, na quarta-feira, dependendo da igreja, ela acertava para quarta-feira. Na quarta-feira saía ao AF para ir fazer uma visita na casa de descrente, de mulheres descrentes. Naquele mesmo dia estava indo os homens também para a casa de um amigo descrente, estavam os jovens. A igreja ela já trabalhava, lá no passado, trabalhava mais ou menos assim, de dentro da igreja para fora.
Aí a gente aprendeu um bocado de coisa nova. Aí a gente saiu de fora e veio para dentro. Eu espero que a gente agora aprenda de novo a sair. Né? A pandemia em nome de trouxe Jesus. esse incentivo, mas assim, é claro que sempre vai sendo coisas novas. Eu falava para o Augusto o seguinte: o que nós faltando, a gente pode passar o resto dos dias aqui, meses e anos, estudando alguma forma melhor, aquela questão toda, né? Sem ser algo fechado, mas o que falta de verdade em nossos corações, aí eu digo nós, como pastores, né? Eu sei que isso não acontece com os irmãos, só acontece comigo. Falta amor pelas almas perdidas. Falta um amor pelas almas perdidas. Se a igreja tiver esse amor pelas almas perdidas, ela sai de dentro das paredes. Ela vai lá onde está aquela alma perdida. Isso tem sido um grande desafio hoje. É conscientizar a igreja disso. Mas a gente, né, vai vendo muitas coisas, como foi falado. Não, tem que ter um estudozinho para passar um estudo. Mas discipulado não é sentar e passar lição para ninguém. O verdadeiro discipulado é estar lá com a pessoa no dia a dia, no ajuda. Então, esse discipulado, ele dá um resultado, né? Porque aí onde tem, é preciso eu estar com ele vai estar sabendo minhas intimidades. Como, de fato, eu vivo a minha vida, né? E quando eu estou com papel, eu posso esconder. Mas quando eu estou no discipulado, né? Pessoa a pessoa, ela aparece. Então, eu acho, pastor, que tudo que nós estamos aprendendo aqui é muito bom, eu tenho glorificado a Deus por isso, mas que a gente coloque em prática. Vai continuar do jeito que está aí, essa igreja dentro da igreja, cada dia mais, mas nós precisamos sair. Pastor, era essa a minha palavra, eu quero agradecer aí pela oportunidade. Ok, meu amado, muito bom, muito bom. Mais alguém? Pastor? Eu concordo com o irmão, né? Boa noite, né? Boa noite, querido. Eu concordo com o irmão. Se nós, enquanto igreja, nós não tivermos realmente esse amor, nós não vamos conseguir resgatar essa vida, e glória a Deus que Deus ele está sempre dando oportunidade ao homem tanto para ser resgatado quanto a nós, igreja, para que nós consigamos trazer essas vidas, né, para estar glorificando o nome do Senhor, essas vidas que foram criadas, assim como nós, para a imagem, né, com a imagem e semelhança de Deus. E eu vejo que a igreja precisa realmente ser despertada para este amor, para que essa igreja traga, né, realmente essas vidas. Eu concordo com o irmão. Eu diria, Keila, que, obviamente, né, que nós somos chamados a amar, né, mas lembrando daquele momento em que Jesus restaura Pedro, lá em João capítulo 21, né? A pergunta que Jesus faz é: Pedro, tu me amas? Né? E essa é a pergunta-chave. Porque a vocação vem logo depois, né? Pastorei as minhas ovelhas. Verdade. Se nós não amamos o Senhor, nós somos chamados a amar o Senhor, né? Acima de tudo, né? Nós não vamos amar a missão dele. Nem amar a missão e nem amar o próximo, né? Exatamente, porque a missão dele é amar o próximo, é servir as pessoas, né? Porque, na verdade, quem ama é o Senhor através de nós, porque nós somos limitados, né? Nós temos limitações, né? Então, o nosso chamado é amar o Senhor. Pedro, tu me amas? Apacenta, pastoreia, discipula, cuida, né? Ajuda, debaixo do meu amor, debaixo da minha graça, debaixo da minha bênção, né? Então, esse é um chamado à dependência, né? Exclusiva, né? do Senhor Jesus. Então, foi muito boa a sua palavra, que me lembrou essa passagem, né? E eu penso que o Senhor ama através de nós, através da igreja. Ele demonstra o seu amor de uma forma prática, né? Mas o nosso chamado é amar o Senhor. Quando a gente vê, por exemplo, em Marcos 3, né? O chamado de Jesus aos 12, o texto diz assim: designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar. O primeiro é para estar com ele, né? Para estar na presença dele. E a partir do momento, pastor, que eu amo, né, que nós amamos, quando nós amamos alguém, nós queremos agradar, nós queremos fazer sempre o melhor. Então, se nós amamos ao Senhor, nós vamos querer ganhar as vidas, conquistar as vidas, para que essas vidas venham glorificar o nome desse Deus que nós amamos. Amém. Amém. Pastor Ronaldo, acho que ia falar, né, pastor? Obrigado. Isso. Pastor, no grupo foi falado também sobre a questão de fazer discípulo é ter coragem, e é uma grande verdade.
dentro da igreja. As pessoas não trazem mais visitantes, não anunciam a palavra de Deus, não discipula, não faz o ídolo, não evangeliza, né? E ficamos dentro da igreja. E com isso, quem perdeu foi a própria igreja. Tudo isso que foi falado, que está sendo falado nesse curso, não é coisa nova. Só que nós desaprendemos. Ficamos aquém, deixando a desejar, a fazer diferença. A igreja não faz mais diferença. A igreja tem que fazer diferença onde ela está inserida. As nossas vidas têm que ser modelo. As pessoas não têm que olhar para nós e olhar o Ronaldo, não, tem que olhar Cristo em minha vida. Se nós não estamos sendo modelo dentro dos nossos lares também, como seria um modelo dentro da igreja? Nós precisamos hoje muito desse despertar em nossas vidas para que possamos fazer a vontade de Deus. E como falei, o homem hoje, as igrejas hoje estão olhando para o homem, glorificando o homem e não glorificando a Deus, a Jesus. Só lembra de Jesus quando está quase morrendo. E o que nós precisamos hoje é olhar para a palavra de Deus e praticar, viver a palavra de Deus. E ter coragem, como a irmã lá disse, que precisamos ter coragem de anunciar o evangelho e discipular. Amém. A palavra praticar tem sido falada várias vezes hoje aqui, né? Quando nós lembramos de Mateus 28, ensinando-os a guardar, né? A obedecer, a colocar em prática tudo que Jesus ordenou, né? O desafio é guardar e colocar em prática, né? Verdade. Muito bem. Irmãos, mais alguém? Eu. Então, Reginalva. eu estava falando sobre coragem. A gente precisa ter coragem, porque discipular é dizer para o irmão que, além de entender quem é Cristo, é dizer para ele que está errado. Para dizer para alguém que que ele está errado, você tem que reconhecer o seu erro e dizer: está errado aqui, eu também erro, né? E começar a ter coragem de se corrigir para poder ter a oportunidade de corrigir o outro. Eu acho que é preciso muita coragem para servir a Deus, né? Para praticar esse amor, porque a gente está muito naquele amor confortável. Você não vai afrontar, você não vai aborrecer, você ama de acordo que o teu amor você não tem que corrigir. Então, confortável para todo mundo e a gente fica esse amor. E não é esse amor. Jesus pagou um preço muito alto por amor a nós, né? Ele lutou, ele sofreu, ele derramou o sangue, ele enfrentou a cruz sem pecado nenhum por amor. E como é que a gente não quer ver a cara feia do outro? Que amor é esse? A gente ir lá e dizer vamos dizer assim, que ele não está praticando o bem, que está errado, que ele precisa de Jesus. Cadê a coragem de ir lá dizer isso? Eu sou uma que eu não tenho essa coragem. Eu cultos ao ar livre, né? Pelas comunidades, pelas ruas, hoje isso não existe mais. Por quê? Porque falta coragem. Falta coragem. Foi nesse sentido que eu falei de Efésios 6, né? Quando Paulo pede oração, né? Para que os irmãos recomenda, né? Que com toda oração e súplica, em todo tempo no Espírito, e orem também por mim, para que me seja dada a palavra, né? Para com coragem. Porque, de fato, para pregarmos o Evangelho, nós precisamos de coragem, né? Porque nós estamos entrando num território tremendo de batalha, de luta, vidas estão escravizadas, né? O texto de Colossenses é muito claro, né? O império das trevas e outras passagens bíblicas. Então, não é na nossa força, é pelo poder do Espírito, né? Os autores colocam muito bem nesse livro, né? É pregar o Evangelho debaixo do poder do Espírito, em oração, né? Agora, você imagine toda a igreja, né? Toda a igreja orando, né? Para que o Senhor nos dê coragem, né? Quando Pedro e João saem lá em Atos 4, daquela prisão que foi decorrente da cura daquele coxo de nascença, eles se reúnem, o texto diz, uma vez soltos, procuram os irmãos, e quando eles se reúnem, eles pedem isso, agradecem a Deus pela perseguição e pedem: Senhor, dá-nos mais ousadia para pregarmos a palavra. O resultado, meu irmão, segura aí, porque tremeu tudo. Segura no banco aí, porque eles estavam alinhados com o propósito de Deus, né? E a palavra diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, né? Embora a gente veja
que o enchimento do Espírito Santo é um processo, lá em Efésios 5, mas há momentos que Deus faz algo assim, imediato, né? E Atos 4 nos fala sobre isso. E eu não tenho dúvida que foi, de fato, porque eles estavam querendo glorificar o Senhor Jesus, né? Mesmo diante daquela adversidade, né? E pedindo mais coragem, né? Dá-nos mais ousadia. E eu creio que essa é a oração que devamos fazer, né? Nessa hora, que o Senhor nos dê mais ousadia, que nos dê coragem. Coragem para enfrentarmos esse desafio de mudança. Mudar não é fácil, né? Toda mudança gera desconforto. Agora, nós podemos optar por permanecer do jeito que estamos, né? Se não fizermos nada de diferente, vai continuar do mesmo jeito, né? Ou então, recebemos esse desafio, aproveitarmos essa oportunidade que Deus está nos chamando de volta à essência, né? Do nosso chamado como igreja, da vocação como igreja, ser e fazer discípulo de Jesus, na dependência do Espírito, e crermos que o Senhor está mais interessado nessas alterações, nessas mudanças na nossa vida e na igreja do que nós mesmos. E Ele vai operar, né? Aquele que começou a boa obra há de completá-la, né? Ele opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então, eu creio que nós estamos no caminho certo, e nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos de ousadia para a glória do Senhor. Eu quero convidar o pastor Álvaro, então, para estar intercedendo. Todos nós estamos no mesmo caminho, no mesmo desafio, né? E que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa gratidão por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos reunidos nessa sala virtual e de nós podermos refletir, ó Deus, acerca daquilo que é o propósito de Deus para a tua igreja. E, Senhor, ao sermos confrontados com essas verdades, ó Deus, a conclusão que chegamos é que estamos muito longe daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, aquilo que o Senhor deseja para o teu povo, a tua igreja. Senhor, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de uma reforma, nós precisamos, ó Deus, de uma obra, ó Deus, profunda do Senhor em nossos corações, em nossas igrejas. Nós proclamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha em nosso socorro e o Senhor venha agir, ó Deus, com poder e graça, ó Deus, em nós e assim a partir de nós. Ó Deus, é grande o nosso privilégio de estarmos aqui, mas também é grande a nossa responsabilidade. E nós rogamos que o Senhor continue, ó Deus, a conosco falar, a ministrar, ó Deus, a ampliar os nossos horizontes. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos continuar esse debate, essa discussão, que o Espírito Santo venha nos conduzir. Nós cremos que Tu és o Senhor da igreja. E em nome de Jesus, ó Deus, venha fazer uma grande obra, ó Deus, em nossas igrejas locais, em nossa união de igrejas, na Tua igreja, Senhor, em todo o Brasil. Ó Deus, a Tua igreja, mundo afora. Nós clamamos, ó Deus, por essa obra maravilhosa. Nós queremos honrar o Senhor, nós queremos glorificar o Senhor Jesus Cristo. Vimos essas passagens, ó Deus, onde o Senhor Jesus Cristo é o alvo de tudo, Ele é adorado pela grande multidão. Ó Deus, o Pai honrando o Filho. Senhor, nós queremos, ó Deus, andar nessa perspectiva, e nós rogamos que o Senhor venha assim promover, ó Deus, essa obra de despertamento espiritual. Não permita, Senhor, que essa semente venha a se perder, Senhor, que essa visão venha a se perder, mas que em nome de Jesus o Senhor venha nos impactar com graça. Ó Deus, que o Senhor venha continuar conosco falando. Ouve assim a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Luiz Felipe, a palavra é sua, querido.
Amém. Irmãos, uma ótima noite, tá? Um grande abraço, até semana que vem. Pastor, seu microfone está distante. Boa noite, irmão. Eu estou com o microfone. Deus abençoe a todos, uma ótima semana e o restante de semana para vocês, tá? A aula aí, novos professores também, tá bom? Amém. Tá bom. Deus abençoe. Deus A abençoe. paz, irmãos. Paz, Boa noite. paz, paz, paz.